bons frutos. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque é o melhor lugar que eu gosto de estar. É dentro do centro de comunidade terapêutica. E não falo isso para me engrandecer, não. Falo isso de coração. Porque foi aonde eu mais conheci sobre a Jesus. Você está no melhor lugar para conhecer o Deus Todo-Poderoso. Para criar um vínculo, uma intimidade de pai e filho. Quero agradecer pastor Giovanni, irmão de Deus que esteve lá no nosso ministério, com a palavra de Deus, vai ele e a sua filha. Quero agradecer ao irmão Fabrício e aos demais companheiros, com o Mike e a Dair que me acompanham, estão aí conosco desde o início da jornada. Você que tem a sua Bíblia, sem nem mais demora, prometo ser breve, 15 para as 9, até uma meia-noite a gente acaba. Abre comigo no livro de Marcos. Aleluia, Jesus. Capítulo 10 e versículo de número 17. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, que o Senhor venha me usar, Pai, de uma maneira tremenda, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha me direcionar ao corações de cada um dos irmãos que está aqui, Pai, para que eles possam ouvir e entender, Pai, a Tua voz, o Teu chamado, Pai, na vida de cada um que está aqui, Senhor. Pois cada um que está aqui tem um propósito divino e o Senhor é aquele que pode cumprir. Pois o Senhor não é homem para que minta, e muito menos o Filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus e é o nosso Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se se indagou: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino? Pode se assentar durante o santo. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai falar sobre a beira do caminho. É uma passagem muito vista em relação principalmente aos evangelhos, aonde Jesus Cristo ele passava, sempre tinha alguém no caminho. Então eu falo com toda sinceridade, em espírito e em verdade. Se você não se encontra à beira do caminho aonde Jesus vai passar, tome uma providência de se posicionar, porque aonde ele passa haverá cura, haverá renovo, haverá restauração, transformação. E o Deus que eu sirvo, aleluia, ele é capaz de transformar a água para o vinho. Ele é capaz de pegar um vaso quebrado e moldar perfeitamente, forjá-lo no fogo para usá-lo. Irmãos, a Bíblia vai dizer que não fomos nós que escolhemos. Não fomos nós que escolhemos a Cristo. Não foi nós que chamamos a Ele. Então, se você está aqui essa noite, nessa comunidade, exército de Cristo, é porque Ele te escolheu. É porque Ele te chamou. Então você já está no melhor lugar, você está no caminho, irmãos. Todo mundo que Jesus curou estava no caminho de Jesus. Até mesmo quem pronunciou aqui, o paralítico no tanque do Betesda. Foi preciso Jesus passar por aquele caminho. Foi preciso Jesus chegar naquele caminho. Sabe, meus irmãos, aonde muitos não nos ajudam, não estendem as mãos para nós. Aleluia. Jesus, ele vai ao teu encontro. Aonde ninguém quer saber de ti, enquanto você está lá no valado, na sarjeta, no fundo do poço. Jesus, ele desce no fundo do poço. E ele é a escada para que você possa subir.
e uma representação de vulnerabilidade espiritual. Olha o que ele representa à beira do caminho. Como um lugar de busca por milagres, cura, libertação e renovo. Em Marcos capítulo 10, o termo simboliza alguém marginalizado que reconhece sua necessidade de clamar pela misericórdia de Jesus. A Bíblia vai falar do cego Bartimeu, e coisas que acontecem muito hoje em dia, pessoas cegas em espírito. A palavra vai falar que Bartimeu era cego fisicamente, mas hoje a humanidade está se deixando se cegar. Hoje em dia a gente vai olhar a rede social, é a pior arma do inimigo para cegar um cristão, um soldado valente de Deus. Hoje em dia a gente vai olhar coisas que a gente pode até procurar às vezes sobre a palavra de Deus, mas alguma coisa o inimigo vai plantar para tirar o foco, para tentar cegar aquilo que Deus quer nos mostrar. O inimigo ele tenta. O inimigo ele usou Batseba para cegar Davi. Davi era um homem segundo o coração. Então você pode parar para analisar. O inimigo usou Batseba. Batseba era a esposa de Urias. Urias era um soldado de Davi. Urias ele vivia temente ao Senhor. Urias ele viu e Batseba sabia do testemunho porque era casada com ele. E mesmo assim ela não temeu o que Deus poderia fazer. Ela não temeu aquilo que Deus podia fazer contra ela. Porque ela sofreu, irmãos. A Bíblia conta sobre o adultério de Davi, mas ninguém fala de Batseba. Batseba sofreu. Batseba teve o primeiro filho com Davi, ela perdeu. Porque Deus tirou, irmãos. Às vezes a gente acha que o inimigo também, só o inimigo, não, irmãos. Às vezes Deus permite que você perca algo que é importante na sua vida. Mas eu venho te dizer que nada na tua vida é mais importante do que Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque aquele que já entrou no Santo dos Santos, pode ir lá para a rua, irmão. Pode ir lá viver no mundo da escuridão das trevas, sempre vai sentir falta na casa dele. Olha, eu vivi 14, 15 anos dentro do lugar de São, irmãos. Eu vivi no mundo de calamidades. Eu perdi família, eu perdi tudo. Eu fui morar na rua. Só que a voz dele me chamou. A voz dele me escolheu. Ele falou assim: ó, ainda vejo algo que ainda dá de salvar aí dentro desse coração. Deus ele está mandando eu te dizer: ainda há esperança dentro de você. Por isso que você ainda está vivo. Você já era para ter morrido há muito tempo. Você já era para ter morrido de várias atrocidades. Você já tem falado para perceber que Deus ele livrou a tua vida. Só que Deus ele te livra. O que foi falado aqui, Deus ele ama o pecador. Ama, irmãos. Por isso que Jesus veio, porque senão, mas Deus ama o pecador, eu vou continuar no pecado. Não, irmão. Se Jesus viesse, se Deus te amasse para te salvar do pecador, Jesus não era preciso vir, tu podia continuar pecando, no final, tu ia ser salvo, irmão. Jesus ele veio por quê? Porque há esperança. Jesus ele nos ama, Deus ele nos ama. Há esperança. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então para quê? Eu tenho que seguir o caminho que Ele quer para mim. E como é que eu vou saber, pastor? Do caminho que Jesus tem para a minha vida. Primeira coisa, se não tiver renúncia, olha o que Jesus vai falar aqui para esse moço, lá em Marcos. Por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Tu conheces o mandamento? Quem aqui não conhece o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não entregarás ninguém, honrar teu pai e tua mãe. E ao que se declarou, ele quis. Jesus já tinha falado para ele falou assim: ó Senhor, esses mandamentos aí eu cumpro desde a minha mocidade, desde pequenininho.
eu quero mais, ele queria mais. E assim é na nossa vida, a gente quer mais de Jesus. Porque é bom a gente sentir a presença. Não existe outra coisa melhor do que a presença de Deus. Aí, irmãos, ele queria ouvir mais, ele queria que Jesus falasse que ele estava certo, mas não. Pega todos os teus bens. Venda. E dê aos pobres. E largando tudo, me siga. Segue, vem. A Bíblia vai dizer que o seu semblante caiu na mesma hora, irmão. Tem coisas que a gente não quer deixar para trás. Existem coisas que Deus já te mandou largar faz muito tempo. E é difícil, é difícil. Irmãos, eu queria pregar outra palavra essa noite aqui. Eu orei para Deus e Deus está a semana inteira me incomodando. Leva essa palavra, porque lá tem homens que eu quero usar. Tem homens que eu vou usar para salvar a sociedade. Muitos irão julgar, mas tem uma coisa: deixa te julgar que tu é crente. Deixa eu falar que tu agora, tu era disso, tu era daquilo, agora, né? Tá buscando a Deus, agora tá se achando. Não, irmão, tu tá porque Deus ele que te chamou, irmão. E um homem de Deus não tem a nada, nem a Satanás. Ele deixa tudo na mão de Deus, como foi dito aqui pelo irmão Marcos. Deus ele vai pelejar a favor de nós. Aleluia. Eu sinto uma graça tão grande aqui, irmão. Santo e poderoso. Então, irmão, você já está no melhor lugar. Está no caminho, irmão. Né? Está vindo alguns dias já. Está ouvindo a verdade, está ouvindo o Espírito falando, confrontando, porque a palavra é assim, se a palavra não te confrontar, irmão, abre os olhos, que alguma coisa de errado tem. Hoje em dia a gente vê nas redes sociais eles pregando só sobre motivação, e Deus não é motivação. Deus ele é tanto amor, como ele também cobra, como ele é fogo consumidor, ele não quer nem saber, tem que estar na presença. Tu sabe que quando ele chegou, Samuel chegou para Saul estava lá sacrificando o rebanho de Agar. E era coisa que Saul nem era para fazer, mas Saul estava. Saul, por causa do povo, achou sensato aquilo ali. Eu vou sacrificar para Deus, eu vou levar. Só que Deus tinha dado uma ordem: mata tudo o rebanho, mata rei, mata mulher, mata filho. Eu não quero nada. E deixa lá os despojos, eu não quero nada. Não pega nada, deixa lá tudo lá. Mas Saul não ouviu. Saul pegou todos os despojos para dividir com o povo. Saul pegou o rei que Deus tinha mandado matar, botou prostrado diante de si. Ali Saul já estava se comparando a um Deus, irmão. Aí o que acontece, pastor? Samuel chega e escuta o gemido do rebanho e o do rei. E quando chega perto de Saul, Samuel pergunta: o que fizeste? Não, mas Saul ele era rei, ele estava correto. Ele estava correto. Era ele que mandava. Deus tinha ungido ele tinha sido constituído. Não, irmão, tu pecou contra Deus. Mas não. Obedecer é melhor do que tu sacrificar. Se tu não obedecer a voz de Deus, irmãos, quem é que tu está buscando? Quem é que tu está indo buscar? Quem é que tu está indo quando tu dobra o teu joelho dentro de casa? Quem é que tu está buscando? Para quem que tu está clamando? A Bíblia fala, 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar, eu ouvirei do céu. E Deus muitas vezes ele não manda profeta falar com o homem, não, irmão. Se você é um servo de Deus, ele mesmo se pronuncia contigo. Às vezes a gente fica, irmão, esperando que Deus fale conosco. Fala comigo, Deus fala. E Deus está falando, irmão. Aí Deus fala: não, acho que está no inimigo. Não, irmão, tu está buscando a quem? Aleluia. Irmãos, eu estava clamando. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses clamando, usando droga dentro de casa, clamando. Eu me ajoelhava no colchão, irmãos, e cantava aquela música de José, o sonho de José, e eu sentia a presença de Deus, mas eu continuava usando droga. Senhor, tu não vai me tirar disso. Aí sabe o que Deus falou? Enquanto tu não me aceitar como teu único e suficiente Salvador, eu não te tiro disso. Fui numa igreja, o
o pregador pregando. Eu era da Pidotiba, irmãos, o pregador de Araranguá pregando, nem me conhecia, nunca tinha me visto. Aleluia. E ele no altar, e tu sabe quando tu vai na igreja, profeta, vai em todo mundo, menos em ti, tu fala nada, Deus não quer falar comigo, Deus não tem nada comigo. E eu fechei o olho no começo do culto, fiquei a metade do culto com o olho fechado, irmão, sentado na cadeira. E ele veio até mim, olha, eu abria os olhos, ele tocava com a mão na minha cabeça e falou assim, ó. Eu vejo tu numa casa com um grande espelho ensaiando uma pregação, porque tu é um grande pregador. Já duvidei ali mesmo, né? Não era preciso falar mais. Só que fica prestando atenção, porque por esses dias Deus vai te quebrar por inteiro. E haverá testemunho. E aconteceu, irmão. Estava indo na casa do traficante buscar droga, e aconteceu, bate a mão, Deus me quebrou por tudo. Só que o carnal não importa. O que Deus quebrou foi mais espiritual. O coração endurecido, que se achava orgulhoso, soberbo, chegava, não, eu já sou batizado. Eu acredito em Jesus, acredito em Deus, mas eu já sou batizado. Sabe o que aconteceu, irmão? Morri na hora. E naquele acidente, irmão, quando eu morri, eu me levantei do corpo, eu vi a coisa mais maravilhosa que existe. Eu vi Jesus. Jesus se apareceu para mim e falou assim: o que tu queres? Eu quero ser curado. Só que na mesma hora que Jesus estava ali, apareceu Satanás, irmão. E Satanás, quando ele vem, irmão, pode ter certeza, ele vem só para assistir, irmão. Ele não fala assim, ó, o irmão Marco foi lá, tirou a camisa, deu pro irmão lá que estava morando na rua, no sapato, tentou ajudar. Não, irmão, ele fala, não, o irmão Marco usava droga, bebia, se prostituía, batia mulher, fazia isso, recua isso. Ele só vem fazendo isso. E sabe o que mais? Vem, tu é meu. Eu disse, epa, não sou teu não, eu sou filho de Deus. Que é isso? Tu não é. Está aqui, os mandamentos, tu nunca seguiu nenhum. Mas Deus sabia que quando eu tinha, não era meu. Quando eu tinha, se eu tinha um pedaço de pão, eu dividia com o irmão ou com um amigo. Se eu tinha um copo de refri, um café, eu dividia. Nunca o que eu tinha era meu, nunca foi meu. Aí Deus viu que ainda havia esperança. Aleluia. Naquela hora Deus me trouxe de volta. Eu clamei. Jeremias vai falar, quando eu clamei do mais profundo abismo, irmãos, dentro da cova, ele me ouviu. Aleluia. Ele ouve as nossas orações. Aleluia, Jesus. Mas ele não me responde, talvez ainda não é a hora. Ou talvez você ainda não se posicionou. Por quê? Para carregar a presença agora. Tu acha que é fácil? Tu acha que é fácil tu olhar para trás e ver tudo aquilo que tu tinha e Jesus falar para ti assim, ó, se livra de tudo isso. Se livra. Mas Senhor, não quero. Eu quero somente você. Deixa que eu vou cuidar de ti.